Ouvi a coletiva do professor Bruno Pivetti com relação, geralmente a gente começa parabenizando, né? Quando vence o jogo, mas um ponto se conquista, uma dificuldade que está no Série B. Mas a análise quem faz é como sempre, né? Começa fazendo uma análise do que foi esse empate. O CRB está vencendo, mas cede o empate. E a tua avaliação. Boa noite, professor Bruno Pivetti. Boa noite, prazer falar com todos vocês. O jogo, eu valorizo muito a entrega dos jogadores e também o fato deles terem, até o final do jogo, lutarem pela implementação das ideias que a gente passou no decorrer da semana. Não é fácil você alterar uma forma de se marcar, mas os jogadores executaram aquilo que a gente propôs ao longo dos treinamentos, principalmente na organização defensiva. Conseguimos o gol cedo, com 14 minutos, com o Mike, e aí depois uma das situações que nós precisamos equilibrar a equipe é a organização ofensiva, é valorizar mais a posse de bola. Faltou isso na nossa equipe, não à toa o adversário teve 70% da posse de bola e nós tivemos 30%. Conseguimos sustentar bem o primeiro tempo, saímos com o marcador favorável a nós. No intervalo fizemos alguns ajustes, principalmente para ter a bola. Agora, na sequência que a equipe está, às vezes se tem mais o receio de sofrer o gol de empate do que propriamente buscar o segundo gol. O nosso intuito era buscar o segundo gol, buscar a vitória, mas até também pela qualidade do adversário, acabamos baixando demais o bloco, não foi isso que foi pedido. E acabamos que num escanteio, num lance polêmico ao meu ver, eu sei que tem o VAR, mas da nossa imagem de câmera aberta dá a impressão que o jogador do esporte está realmente impedido. É claro que a gente não está aqui para brigar com a imagem, mas sofremos o gol de empate. Após esse gol e após as alterações nós conseguimos igualar um pouco mais o jogo, conseguimos chegar e levar perigo ao gol do esporte. Infelizmente não conseguimos executar o gol da vitória. Mas fica aqui a nossa valorização da entrega dos jogadores, valorizar as pequenas vitórias que tivemos. Por exemplo, quebramos uma sequência de 3 derrotas consecutivas em casa. Para a nossa situação, nós temos que valorizar e elevar a moral do grupo para que a gente possa estar o mais bem preparado possível, fazendo esses ajustes que nós precisamos fazer para fazer um grande jogo lá no Recife no domingo. Pela qualidade do esporte do adversário, não dá para competir de igual para igual, professor? Eu acredito que sim, mas desde que a gente tenha um apreço maior em relação à posse de bola, nós também temos jogadores qualificados, mas não é do dia para a noite que a gente consegue fazer determinadas alterações na equipe, mas eu confio que nós vamos conseguir equilibrar melhor esses momentos, né, entre ter ou não ter a posse de bola. No momento que a gente recuperava a bola, por vezes forçávamos demais, entregávamos ao adversário, e isso tudo é questão de treino. Acredito que os jogadores têm uma grande capacidade de assimilação, conseguimos desenvolver algumas situações, outras precisamos melhorar e evoluir, mas é valorizar o ponto conquistado, apesar de ser dentro de casa, e se preparar da maneira mais humilde possível para poder corrigir aquilo que a gente precisa para chegar ainda mais com um nível de competitividade maior no próximo domingo. Professor, boa noite, seja bem-vindo, essa é a primeira vez que a gente se encontra, né? No segundo tempo a gente percebeu uma baixa no rendimento do CRB. É uma coisa a ser trabalhada, essa questão da resistência dos jogadores, a gente percebeu uma baixa, não sei se foi por conta desse receio realmente de levar um gol de empate, ou se realmente foi questão física, mas é uma coisa a ser trabalhada isso também? Boa noite, prazer também falar contigo. Eu acredito que não tem a ver com a questão física, os jogadores estão bem condicionados fisicamente. Se teve ali um cansaço pronunciado em algumas funções, que nem, por exemplo, o João Pedro, que sofreu uma virose ao longo da semana, então não estava 100%, foi por isso que ele foi uma das primeiras opções de saída. O Mike também foi muito exigido em fazer o corredor direito, também acusou um determinado cansaço, mas eu acho que isso tem mais a ver pelo fato da gente não ter ficado com a bola e ter corrido muito atrás, e a questão física ela vai repercutir nesse sentido, né? Desde que a gente tenha mais capacidade de ficar com a bola, fazendo a bola correr mais e o adversário correr atrás da bola, eu acredito que a gente vai conseguir economizar mais energia
para aquilo que a gente precisa, que são as corridas para frente, as jogadas em termos de intensidade para finalizar uma jogada. Então tudo passa da nossa capacidade de ter mais a bola. Eu fiquei satisfeito com as substituições, por exemplo, com a entrada do Marco Antônio, a entrada do Cleiton e de todos os jogadores que puderam agregar valor à equipe na entrada, porque foi notório que após nós sofrermos o gol, a gente conseguiu equilibrar mais as ações com o Sport e dentro disso conseguimos explorar certos espaços que o adversário nos oferecia e levamos algum perigo ao gol do Sport. Agora o nosso desafio é equilibrar melhor os momentos para também isso repercutir positivamente na questão física da equipe. O que levou você, Bruno Pivetti, a manter a equipe que jogou contra o Vila, né? Só voltando o capitão da equipe, o Anselmo Ramon, que naquele jogo foi o Getúlio, que levou você a começar com essa formação que perdeu para o Vila? Assim, nós já estabelecemos uma mudança em termos de marcação, né? Saímos de uma marcação mais individual, uma marcação com uma referência mais ao jogador adversário e passamos para uma marcação que tem como referência o espaço em função do posicionamento da bola e dentro disso a agressividade para poder pressionar devidamente a bola. Então já é uma alteração significativa na maneira de jogar. Então o intuito foi manter a sequência, manter a base da equipe para que a gente pudesse ter mais condições de ter ali as conexões entre os jogadores para não ser uma ruptura muito grande, porque a gente sabe que tudo é um processo, a gente entende o momento do CRB, nós não temos esse tempo, precisa demonstrar uma reação imediata em termos de tabela. Conseguimos hoje sair da zona de rebaixamento, né? Valorizar isso também, mas todo o processo tem que ser feito de maneira gradativa para que não se tenha muitas mudanças e não interfira ali diretamente no rendimento da equipe. Professor, muito se comentou, os torcedores, sobre o CRB chegar no terço final do campo, não conseguir finalizar muito bem, aquele penúltimo passo, o último passo não entra, coisa que lá no começo da temporada, no primeiro semestre, acontecia com muita frequência. É uma coisa a ser trabalhada essa questão desse penúltimo passe, dessa decisão no último terço do campo, é questão psicológica, como é que você vê essa situação? Eu acredito que é um aspecto a ser trabalhado na equipe, concordo contigo que nós precisamos evoluir a melhora na tomada de decisão para finalizar as jogadas da melhor maneira. Agora isso é um processo, nós temos certos treinamentos específicos para aumentar essa qualidade da tomada de decisão e consequentemente fazer com que a nossa equipe tenha uma eficiência ofensiva maior. E lembrando que quando a gente finaliza a jogada, nós não sofremos o contra-ataque, né? Então nós temos que ser mais agressivos, mais verticais nesse sentido, para poder levar perigo ao adversário e consequentemente aumentar a nossa chance de fazer o gol. Com relação a arrumar a tua equipe por setor, é claro que você, na tua cabeça, você tem peças individuais, você conversa com o teu jogador, mas você vai ter muito trabalho, pelo que você viu, para corrigir alguma situação, seja no meio campo, seja nas laterais, seja na tomada de decisão, na finalização, Bruno Pivetti? Eu acredito que o trabalho ele é grande, né? Até pelo nosso nível de exigência. Nós vamos trabalhar muito para oferecer o melhor para os jogadores, para que efetivamente eles estejam confortáveis dentro de campo, sabendo o que fazer em todos os momentos do jogo, quando se tem a bola, quando não se tem a bola, nas transições, nas bolas paradas. E é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado, né? Queremos e precisamos vencer as partidas. Agora, o que eu vi foi uma equipe determinada em fazer aquilo que estava combinado previamente. Por isso e por essa boa capacidade de assimilação dos jogadores, eu tenho certeza absoluta que nós vamos evoluir muito ao longo da competição e isso vai refletir numa melhora significativa em termos de tabela. O jogo sai da ilha, vai para a Arena Pernambuco, isso melhora, como é que você observa? A gente não controla, né, a escolha de mando de campo, o que o adversário faz, o que a arbitragem faz. Aonde a gente for jogar, nós vamos trabalhar da melhor maneira para que a gente possa ter um alto nível de competitividade e poder fazer um grande jogo contra o Sport no mais elevado nível. Obrigado pela atenção, professor. Obrigado a vocês, um grande abraço e boa noite a todos. E uma saudação especial aos torcedores do CRB. Obrigado pelo comparecimento, pelo apoio. E vocês vão ter aqui um grupo extremamente comprometido para tirar o CRB dessa situação e oferecer mais alegria para a torcida. A gente sabe que não é fácil
entende o torcedor, mas do primeiro ao último minuto a gente teve o apoio. É claro que o torcedor sai frustrado com o empate, mas enquanto a bola estava rolando, ele nos apoiou e isso vai ser um diferencial, principalmente nos jogos aqui dentro do Rei Pelé. Muito bem. Portanto, Orlando, começamos aí com